Fala pessoal, tô muito pronto que olha aqui, olha ali, aqui. Tô muito feliz de estar aqui e hoje eu não tô aqui sozinho. Vocês sabem que eu tô bem acompanhado, né? Eu tô aqui com a minha esposa maravilhosa, a Fernanda. E aí? E aí? Gente, isso é novidade. Eu acho que todo mundo da nossa igreja vai vir aqui no YouTube e vai assistir esse podcast. Então, assim, é bem descontraído mesmo. Nós estamos aqui, né, para falar algumas coisas muito importantes. Mas, antes de tudo, qual é o intuito desse podcast? O intuito desse podcast é a gente falar sobre a nossa vida cristã, sobre o casamento cristão, sobre a minha vida ministerial, como que a minha esposa lidar com isso. A Fernanda ninguém vê aqui, né, nas redes, mas eu tô aqui direto. Então, o que acontece? Tem algo aqui por trás disso tudo, né? Então a gente vai conversar muitas coisas aqui. Para quem não conhece a gente, né, amor? Eu queria falar um pouco sobre mim primeiro. Meu nome é Leonardo, né? O pessoal me chama de Léo. Aqui nesse canal Léo Santos Ministro por conta da adoração, né? Por conta das canções. E agora a gente percebe que Deus tem chamado para estar trazendo a vocês tudo aquilo que a gente tem vivido, né? Então, assim, sou pastor também, congrego ali no Mevan, da nossa cidade aqui, meu pastor presidente Mateus. Sou muito grato, né, a toda a comunidade que a gente serve ali. Sou cristão há quanto tempo mais ou menos, amor? Eu tenho uns 14 anos? Há uns 14 anos que faz que eu converti. A Fernanda já estava na igreja quando eu converti. A gente tem 2 filhos maravilhosos. Às vezes você vai ouvir um barulhinho aí, ó, é eles ali. Daqui a pouco vocês vão conhecer as coisas mais lindas do mundo que a gente tem. E é isso, sabe? É isso. Espero que você fique com a gente até o final desse podcast, porque a gente tem algo ali para você no finalzinho. E aí, meu amor? Oi, me chamo Fernanda. Estou muito feliz de estar participando desse podcast e que eu venha agregar algo na sua vida. Igual o Léo falou, a gente tem 2 filhos e servimos ao Mevan, nosso pastor Mateus, e é isso. É isso. Vai, pode continuar. Então, a Fernanda, a gente se conheceu na onde? Qual igreja? Ou na escola? A gente se conheceu na escola. Na escola, meu Primeira Deus. vez que eu vi foi na escola. Se eu errar, você sabe, né? Depois vocês me ajudam, pelo amor de Deus. É que a gente era da mesma igreja, só que eu não tinha visto lá na nossa igreja. Eu vim conhecer ele na escola. Gente, a Fernanda, ela não ficava... tinha um grupo de jovens, né? Sim. A Fernanda não ficava com os jovens. A Fernanda era tão tímida que ela ficava junto com a mãe dela, lá no círculo de oração. Quem é da Assembleia aí vai me entender, né? E aí a gente se conheceu, né, amor? Na escola, né? E aí da escola a gente começou ali a conversar. E o pai dela muito bravo, né? Muito bravo. Na verdade, ele não era bravo, deixa eu explicar. Ele é porque você sabe que quando você tem um tesouro, né, você guarda, né? Então, assim, o pai dela, cauteloso, né? Com quem que a minha filha vai se casar. Então, assim, glória a Deus, né? Que aí ele foi... eu fui ganhando a confiança dele e a gente foi entrando ali esse relacionamento, toda essa intimidade com a família também, com a sua mãe, né? Esse vínculo ali. E foi uma bênção. Mas e aí? O que você tem a dizer? É isso. Só isso? Só. Ó, vamos lá. Vamos responder a pergunta do pessoal, que aí a Fernanda vai soltar mais. E eu aqui, se deixar, eu vou falar o podcast todinho. Qual conselho vocês gostariam de ter recebido antes do casamento? Vou deixar pra você. Vou pegar meu café aqui. Qual conselho você queria receber? Você queria receber antes do casamento, que depois você viu e falou, nossa, eu tinha que ter ouvido um conselho mais ou menos assim. Para me fazer uma boa escolha, olhar bem quem eu tô escolhendo para ser meu companheiro pro resto da vida. Eu acho que esse foi um dos conselhos que eu queria ter recebido. Olhar os defeitos, não só a qualidade, não olhar só a emoção do momento, né? Porque a gente vai pela paixão ali e não olha realmente o que importa. Eu acho que é esse o conselho mesmo. Olhar bem quem você escolhe para ser seu pai, seu pai de seus filhos, seu esposo, seu companheiro, sua cobertura espiritual, porque não é só uma emoção, uma paixão. Vai muito mais do que isso.
Glória a Deus. Olha, qual conselho que eu tinha que ter recebido antes do casamento? Meu Deus. Ó, um conselho que eu tinha que ter recebido antes do casamento era assim, cara, se você realmente quer isso para você, você precisa entender que é a escolha das mais importantes da sua vida. Porque a primeira é conhecer a Deus. Sim. E a segunda é o casamento. Porque o casamento você, enfim, vai viver com alguém o resto da sua vida, né? Então, não existe, para nós que somos cristãos, e na verdade isso não é uma lei só cristã. Para mim, eu acho que o casamento deveria ser assim. Muitas pessoas não veem, não levam isso a sério, né? Mas deveria ser assim, ó, é isso uma vez só e já era. Né? A Fernanda, por exemplo, vem de família que não se separaram tanto, assim, né? Sim. Os parentes não não é têm a muito, realidade da nossa família, né? não tem muito O histórico, divórcio. né? Agora eu já tinha muito histórico, né? Então acabava que aquela cultura poderia me afetar. Mas graças a Deus que nosso casamento é um milagre do Senhor, né, velho? Sim. Nós casamos, fala pra eles, nós casamos com quantos anos? 18. 18 anos, pessoal, 18 anos. Você está esperando os 18 para tirar a habilitação, você está esperando os 18 para fazer faculdade. Deixa eu falar um negócio pra você. Nós nos casamos com 18 anos, tá? O Léo esperou fazer 18 anos pra gente casar. Meu Deus do céu. Nossa, meu Deus, foi uma loucura, né? Foi. Mas assim, hoje literalmente foi a melhor decisão que a gente tomou, né, amor? E assim, muitos não sabem disso, né, amor? Mas assim, eu queria que a gente também falasse isso pra eles. Eu vou fazer essa pergunta pra você que não tá aqui, né? Mas assim, realmente dá pra você encontrar a pessoa certa pra casar? Se você tiver Deus na sua vida e a pessoa também se servir a Cristo, eu acho que sim. Sim. Porque aí é onde eu queria chegar. Porque, por exemplo, você nunca vai conseguir achar a pessoa perfeita, né? Por si só, não. Quando a gente coloca Deus, você consegue enxergar além das imperfeições da pessoa, né? O quanto aquilo é de fato uma escolha que você teve na vida e não simplesmente gostar, porque a gente vê isso, né? Aí vem a aparência, aí vem dificuldades, aí vem os tempos, né? De tempo em tempo a pessoa tem uma dificuldade diferente, né? É porque o defeito da pessoa não vai te incomodar tanto, porque foi uma escolha sua. Eu Isso. escolhi amar essa pessoa, Você eu escolhi aprende a essa lidar, pessoa. né? Então você aprende a lidar e a suportar E renunciar os defeitos também, né, da amor? pessoa. Isso, Eu renunciei muito. Você renunciou muito? demais. Porque eu não Ai, amei, meu né? Deus. Isso. Esse podcast é pequeno para falar tudo que a gente já viveu. Mas assim, cara, foi muito aprendizado, né? Sim. Muito aprendizado. Eu e a Fernanda, gente, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Eu queria que a gente tivesse mais tempo para poder falar sobre alguns outros assuntos. Mas enfim, o que não pode faltar no relacionamento de um casal cristão? Deus, principalmente, né? Porque o que segura um casamento é você servir a Cristo. Eu também acredito nisso. Eu acho. Gente, essa pergunta, não é que ela é assim, tão simples assim, a resposta é Deus, Deus, Deus. Mas Deus, eu falo assim, em todas as suas ações, em tudo aquilo que você está vivendo. Por exemplo, quando eu amo a Deus mais do que a Fernanda, eu consigo amar a Fernanda em qualquer situação. Né, bem? E aí a gente tem uma aliança. Então eu não estou com a Fernanda por causa da Fernanda, eu estou com a Fernanda por causa da aliança que eu tenho com a Fernanda. Então a causa, que é a aliança, ela nos une. Antes de você fazer uma aliança com uma pessoa, você faz uma aliança com Deus. Literalmente. Então a sua aliança com Deus vem em prioridade, vem assim acima de tudo. É algo assim que nada faz quebrar. É isso aí. E eu vou te falar, pessoal, essa mulher teve muito mais comunhão com Deus dentro do casamento do que eu, viu? Às vezes a pessoa fala assim, mas o Léo canta, o Léo ministra, o Léo pastoreia, ajuda, é líder, não sei o quê, mas, cara, você quer ver Deus, você olha para minha esposa e meu casamento, porque foi o que realmente segurou todo o ministério, tudo aquilo que eu vivi diante do Senhor, é o meu casamento, a minha casa, né? Porque, de fato, se eu ganhar o mundo inteiro e perder minha casa, mas enfim... Mas eu não conseguiria sozinha, né? Eu consegui porque o Espírito Santo estava ali comigo. Persiste, continua, porque não é fácil, gente. Qual foi a maior dificuldade que vocês venceram no relacionamento? Hein? Essa foi para pegar. E aí? A minha foi entender o seu chamado. Entendeu o meu chamado? Seu meu propósito. Deus.
Porque eu sou uma pessoa que gosto muito de ter você em casa, né? Essa atenção e tudo. E no início eu era muito carente disso. E assim, eu achava que estava lutando contra a igreja, contra você, só que não era. Era contra a vontade de Deus através da sua vida. E até eu entender isso... Na verdade, para uma mulher hoje entender isso, como um esposo, né? Que conselho você daria para uma mulher hoje que tá com o esposo aí no ministério, né? E essa mulher, ela quer o esposo só para ela. Fala aí para elas. Não é sobre ele, não é sobre o esposo, não é sobre você, é sobre o propósito de Deus. Porque o que Deus quer fazer, ninguém pode parar, né? Ninguém pode parar. E, cara, a mãe da Fernanda, ela é uma irmã de oração, assim, sabe? Do joelho. Ela fala assim, faça chuva, faça sol, né? Tá lá, orando. E a mãe da Fernanda, ela que deu um conselho pra Fernanda, né, Fernanda? Que virou a chave, né? Que ela falou assim, não deixe, como é que é? Não atrapalhe os planos de Deus. Como é que ela falou? Ela falou assim, não brigue com o Léo, não impeça o Léo a fazer as coisas, porque ele tá fazendo pra Deus. Ela falava desse jeito, né? Virou a chave, né? Foi aonde a Fernanda começou. E assim, logicamente que tem que ter um equilíbrio, né, amor? O homem não pode também, ou a mulher, vice-versa, né? Quem tiver ali um chamado de Deus, não pode sair, né? Usando isso como uma desculpa e deixar sua casa para trás, né? Isso aí, minha esposa está aqui, a gente tem sido presente, tem tido uma vida, né, de família, né, uma comunhão. Ela cuida das crianças, ela cuida da casa, ela cuida da nossa vida ministerial, do nosso casamento. Ela sempre está ali, como se diz, regando esse jardim enquanto eu saio para fazer a obra, enquanto eu viajo, né? E quando a gente está junto, a gente aproveita esse tempo e a gente consegue manter, sabe, essa vida com Deus e essa vida de propósito juntos. É até interessante que quando eu saio, às vezes eu saio, tenho uma viagem e sou muito ministrado por Deus, né? Aí eu chego em casa, e já quero falar com a Fernanda, já quero transferir o coração para ela, para que ela esteja junto comigo nesse mesmo lugar. Mas, como se diz, né? A Fernanda, ela também tem o chamado dela, ela tem os dons, os talentos que Deus deu para ela. E eu faço de tudo para ajudar ela a desenvolver nessa área dela, assim como ela é uma base para mim, né, em tudo que eu vivo ali na presença do Senhor. Então, cara, é uma união, é uma unidade, sabe? Tipo assim, eu acredito que a gente não pode querer, um querer competir com o outro e nenhum querer ganhar o espaço do outro, não. O casamento, ele é uma aliança, uma união. Então, os dois é um só. Então, existe um chamado para os dois, existe uma missão para os dois. E aí, dentro disso, ela é uma engrenagem, eu sou outra, né? Ela é uma mulher, mãe de família, tem tudo ali que ela vive como esposa, aprendeu muitas coisas. E eu também na questão como esposo e também como a questão ministerial, né? Que vem trazendo a minha casa. Inclusive, nosso pastor, né, ele acredita que aquele chamado é para a nossa casa, né? O homem recebe a responsabilidade, mas aquilo está sobre a sua casa, né? É a missão, né? É uma missão. Quando o homem entende a missão e ele sabe passar para a esposa, então um não luta contra o outro, os dois lutam na mesma missão. Na mesma missão. Para que eu cresça, para que ela cresça, não, mas para que o nome do Senhor, né, o nome do Senhor seja glorificado ali nessas situações. Enfim, vamos para essa agora. Eita Deus. Essa é para mim. Lê aí essa 4, a número 4. Como você consegue conciliar sua vida como ministro, pai, líder e esposo? Ótimo. A neném começou a chorar ali, glória a Deus. Então, cara, eu acredito que a minha vida ela é uma coisa só. A minha vida ela é assim, eu vivo o meu chamado. Em várias áreas da minha vida eu tô vivendo o meu propósito. Então, tipo, eu posso estar cortando cabelo, nós estamos aqui no ambiente da barbearia, que é um propósito de Deus para nossa vida aqui também, mas aqui eu exerço o meu ministério, sabe? Eu tô fora, eu tô no meio dos amigos, eu tô lá na casa do meu pai, eu tô com a família.
eu estou exercendo o ministério. Eu acredito não tem como que separar, né? eu acredito que não tem como. A separação é uma vida. Sou pastor não só na igreja, eu sou pastor na onde eu estiver. Eu sou ministro de adoração aonde eu estiver. Porque isso está em mim. Isso é minha vida, sou eu. É o que Deus me deu. Então carrego isso. Aonde eu vou, eu levo. Não tem como você falar assim, Deus, eu tô indo trabalhar, vou deixar o meu ministério em casa, quando voltar eu pego. Não tem como, né? Assim, uma vez eu tentei fazer isso na barbearia, colocar músicas, né, diferentes na barbearia, falar o mundo empresarial, né? Você lembra? Mas aí, cara, hoje a barbearia, ela literalmente ela flui. A identidade dela foi definida porque a gente tudo a mesma coisa, né? Deus tem que estar em tudo, né? Como a Nanda lidar com a vida ministerial do Léo? Lido. Meu Deus. Hoje em dia é tranquilamente. É mais tranquilo hoje? É mais tranquilo. Porque a maturidade também é outra, né? A forma de enxergar é outra. Deixa eu também. pegar meu neném aqui. Vem cá, amor. Vem cá, assim. O microfone. Aqui, ó. Depois que a gente cria uma certa maturidade e enxerga as coisas da forma certa, fica mais tranquilo. Mas no início não foi tão tranquilo. Mas como que é hoje, por exemplo? Eu tenho que sair para fazer alguma coisa, eu tenho que chegar mais cedo. Como que você lidar com essas coisas? Eu tenho que deixar, às vezes, a família para ir atender alguma coisa, às vezes num dia ali específico tem uma urgência. Para mim hoje em dia é mais fácil, porque eu sei que você tá... Pode falar. Para mim hoje em dia é mais fácil, porque eu sei que você tá fazendo a obra. Você tá fora, mas não é por qualquer motivo. É pelo motivo que é levar Deus na casa de uma família, aconselhando. Ou você tá fazendo uma assistência social, ou você tá numa igreja louvando alguma coisa. Eu sei que é algo para Deus, voltado para o reino de Deus. Então, para mim, é mais tranquilo hoje em dia lidar com o seu ministério. E o que você diria para as esposas que estão com dificuldade? Eu não sei, eu não quero. Meu esposo agora virou pastor e eu não quero isso. Eu não quero. E aí? Não seja um empecilho para a obra. Não seja um peso para o seu esposo. Mas antes você incentive. Tenha paciência e ajude no que for preciso. Nem que seja oração, intercessão, mas nunca seja um peso para ele. Porque não é sobre ele, como eu já falei. É sobre Deus, o reino, levar a palavra, levar Cristo para as pessoas. Então é isso, não seja um peso para aquilo que Deus quer fazer. Então, e isso é uma coisa que eu quero. Enquanto eu estou falando aqui, a Clarinha vai tomando a atenção de vocês aí. Isso é uma coisa que eu quero dizer para as esposas, acerca do conhecimento que eu tenho, da experiência que eu tenho com os maridos, né? Amigos meus que têm ministério e suas esposas ficam tentando impedir. Cara, não impeça aquilo que Deus está fazendo. Não é só sobre o seu marido. É o que está impulsionando ele a fazer. Né? De repente, aquilo que você tem o bloqueio, uma resistência, é porque você está revelando em você falta de alinhamento, sabe? E quando você de fato está alinhada com o seu esposo, vocês conseguem lidar com isso de uma forma mais, vamos dizer assim, não, uma forma mais espiritual, né? Sim. É sobre o chamado, né? É sobre o chamado. Deus ele tem propósitos. Deus tem caminhos para os seus filhos. E outra, quando Deus decide usar a sua casa, quando Deus decide usar o seu marido, Deus está decidindo usar a sua casa. Então, a mulher que ela tem essa existência, ela já está um pouco ali pensando mais nela, né? Do que na família, né? E o casamento é sobre a família. Então, o marido, ele não decide pensando só em si. Ele decide pensando na família. E a esposa, da mesma forma, ela concordando com a família. Ela decide estar nessa missão pela família, né? Não só por ela. E o marido também, ele tem um dever de ser bem claro com a esposa. Passar para ela, né, a visão, aquilo que ele está fazendo. Mostrar para ela que... Colocar ela para dentro do que está acontecendo, né? Porque tem muito esposo que ele tem um chamado, mas o chamado é para casa, mas ele pega para si. Aí ele acaba deixando a esposa meio que de lado.
Então, ele acaba agregando para aqueles pensamentos, para aquele sentimento que ela está sentindo naquela hora. Então, se ele passar a visão, trazer ela para dentro do que está vivendo, é muito mais fácil de lidar. Olha isso, olha essa pergunta aqui, olha isso, amor. Se vocês pudessem voltar ao primeiro ano de casamento, qual hábito ou atitude mudariam? O primeiro ano nosso foi uma loucura, né? Assim, a gente... Nossa, tudo muito novo, né? Com 18 anos... Cara, com 18 anos, quem casa com 18 anos? E você também começou as viagens para cantar? Eu já comecei logo no começo do casamento, já comecei, né? No outro dia, né? Depois que a gente casou. Nossa, Deus. Você já foi cantar? Cara, um hábito que eu mudaria é, de repente, o hábito de ser muito fominha, eu acho, pelas coisas de Deus ali. Por mais que eu gostava muito, que aquilo era algo assim, que edificava a minha vida, mas não edificava meu lar, né? Porque eu não conseguia ali lidar com aquilo tudo, né? Você não transmitia, né? É. Não transferia aquilo que você estava vivendo, por você ser também novo convertido. Então, o novo convertido, ele tem uma fome, né? Nossa. Ele quer estar em tudo. Era ele tem... o início, né? Sim, da o início. Conversão. Quer ter muito isso. E a sua conversão foi logo perto da onde quando a gente casou, né? Foi. Logo ali. Então, Nossa. foi a falta de transmitir aquilo que você estava vivendo e eu de entender também, né? A fase que você estava vivendo também. Para quem não sabe, isso é uma curiosidade, mas a Fernanda, ela é um ano, né? Eu sou um ano mais novo que a Fernanda. Sim. Sou um ano mais novo que ela. Então, assim, para quem não sabe... E assim, cara, a maturidade dela é muito maior que a minha, desde o início. Mas, assim, Deus nos ensinou muito. Deus nos deu uma oportunidade, né, amor? De poder, de fato, entrar nesse caminho que Ele preparou para nós. Mas, enfim, você acha que hoje a pessoa quer casar com 18 anos, o que você aconselharia ela a casar com 18 anos? Um homem e uma mulher, uma garota, uma jovem? Não aconselharia, gente. Eu acho que você tem que ter maturidade, ter uma vida espiritual bem firme com Cristo. Acho assim, uma profundidade com Cristo. Porque quando você tem uma profundidade com Cristo, tem ali uma submissão, é mais fácil o casamento com a maturidade. Porque você é imaturo, você vai aprender tudo na prática. Literalmente. Literalmente, foi o que a gente aconteceu, né? Eu diria também, assim, assim, tudo acho que tem, eu falo na questão do homem, a questão do homem, que eu me dou muito com pessoas, com meninos, né? Eu ensino, dou cursos e tal, então, assim, eu acho que tudo depende na questão do homem, né? Se o homem for muito imaturo, não compensa. Poucos homens que são maduros, assim, que realmente têm base, né, para isso com 18 anos. Eu acho que vai agregar muito o círculo de amizade, né? Os seus conselheiros, seus amigos. Se você tem um pastor, né, que está com você, que está te ouvindo. E é muito importante isso, né, amor? Isso é muito importante. O importante é ouvir. Ouvir os conselhos. Principalmente ouvir o seu pastor, sua liderança, sua mãe, seu pai. Escute. Ouça os conselhos. Vai ajudar muito, muito mesmo. Se vocês pudessem resumir o maior aprendizado que Deus ensinou a vocês por meio do casamento, qual seria? Fala você primeiro, vai. Para mim foi a submissão, a obediência. A submissão e a obediência. E a obediência. Glória a Deus. Foi o maior aprendizado. Sim. Tem coisas que você alcança por meio da oração. Eu costumo dizer isso. Só que tem coisas que você só vai alcançar por meio da obediência, né? Então, a obediência, eu acho que ela vai te levar a lugares que, às vezes, nem mesmo a sua oração vai te levar. E a obediência faz você permanecer, né? Porque, às vezes, você ora e você fica esperando e você não consegue obedecer. Aí você se perde. Agora, quando você obedece, mesmo orando e não recebendo as respostas, você começa a ver os resultados e eles são incríveis. Assim, para mim, né, vamos dizer assim, o maior aprendizado que eu tive por meio do casamento foi literalmente, cara, aprender a lidar com o outro. Foi literalmente aprender a lidar com o outro, a aprender a me adaptar ao outro. Porque na minha cabecinha, desde antes de me converter, até depois que eu converti um pouco, eu pensava muito em mim.
porque como meus pais separaram, eu era novo, então, tipo assim, isso me machucou muito. Então, eu queria viver a minha vida, né? Então, independente se o casamento não der certo, eu queria a minha vida. Se a esposa não abraçasse a causa, eu queria a minha vida. Então, eu pensava só em mim. Depois que eu comecei a olhar para você, né, para minha esposa, para minha parceira, eu comecei a dar atenção, dar valor ao que estava do meu lado. Aí, literalmente, eu mudei. Aí, por exemplo, tem meu filho, né? Hoje a gente tem a nossa neném, então, assim, eu acredito que é isso, lidar com o outro, né? O casamento, cara, o casamento é duas pessoas. A comunicação também ajuda muito, né? O casamento é sobre duas pessoas, né? Não, se eu quero ter a minha vida, então não pode casar. Se eu quero ter uma vida com uma pessoa, se eu quero viver com alguém, aí sim. Agora, se eu quero ter a minha vida, não dá. Não dá. Se passar aqui vai dar BO, cara, vai dar BO. Vai dar BO, porque vai ter uma hora que você não vai conseguir ser ouvido, vai ter uma hora que você não vai conseguir ser compreendido, não é isso? Sim. E aí você precisa aprender a lidar com isso. Tem defeitos que a gente consegue mudar, né, amor? Sim. Mas tem coisa que a gente tem que aprender a lidar. Sim. Tanto com o outro e o outro tem que aprender a lidar com a gente, né? Sim. Enfim, vamos lá. Mais uma. Qual foi a primeira palavra que a Clarinha falou? Ai, você fica todo, né? Foi papai, gente. Aí ele fica todo se achando. Ela falou papai. Papai? É o papai, amor? Fala papai. Aqui, ó. Papai. Fala papai. Fala. Fica com vergonha. Gente do céu. Um dos maiores presentes que a vida me deu foi ser pai de menina. Porque isso né, amor? Isso mudou a minha vida. Caiu. O Davi já tinha mudado sua vida um pouco, né? E a Clarinha veio pra concluir, né? Foi, né, outra coisa, né? Ser pai de menina. O Davi, eu aprendi muita coisa, mas aí interessante, né? Que igual eu falei, meus pais separaram. Aí Deus vai me dar um filho homem e uma filha mulher. Então eu aprendi sobre paternidade e maternidade, né? Sim. Então A gente brinca muito isso, né? Que o Davi veio para trabalhar o seu lado paterno e Sim. a Clarinha veio para trabalhar o lado da mãe, né? Isso. E hoje, assim, lógico, eu tenho meus pais, não tenho nada com eles, assim, contra eles. A gente tem um relacionamento, assim, saudável. Mas os filhos, né? Quando os pais se separam, os filhos sofrem muito. Então, eu falo muito isso, sabe? O casamento é sério, cara. O casamento é uma aliança, né? Namoro foi feito para dar errado. Meu pastor fala isso. Namoro foi feito para você olhar para o outro e falar, cara, será que dá? Não, não dá, então não dá. Agora o casamento é assim, cara, não tá dando certo. Aí você fala, tem que dar certo. Eu vi num livro Então, que ele fala assim, dar que certo. namoro não é oficina para você consertar. Namoro não é feito para conserto. É isso mesmo. Interessante. Vamos para a última pergunta aqui, antes da gente finalizar. Qual conselho vocês deixariam para os casais que estão começando a vida a dois? A gente meio que respondeu isso, né? No geral, tipo, o que a gente falaria para alguém que está começando, que agora acabou de entrar no casamento? Cara, ame a Deus, sirva a Jesus, sabe? O Senhor, a Trindade é uma família, né? Pai, Filho e Espírito Santo, né? Comunidade, igreja, né? Deus trabalha com a multiplicação. Então, a família ela não foi feita, o casamento não foi feito para o benefício próprio, mas para a multiplicação daquilo que Deus deseja fazer. Quando você recebe um filho, você tem um legado que você vai passar para ele, porque a próxima geração ela vai continuar aquilo que Deus começou a fazer na sua vida, ou de repente começou a fazer na vida dos seus pais, seus avós. Então a gente está aqui para poder dar uma continuidade àquilo que Deus nos chamou, né? E aí eu queria deixar aqui para vocês sobre chamado, né? E chamado e propósito, né? E ministério. O chamado é o chamado que a gente tem. Estava vendo uma pregação ontem, né? Do Brunão Morada lá na Poema, e ele estava pregando falando que o chamado ele está coligado ao chamado de Deus a Adão, né? Aonde você está? Chamado é tipo assim, quem é você por dentro, né? Como você está por dentro? O propósito já é também
sobre algo que você vai vivendo durante a vida. O propósito, ontem eu aprendi com o pastor Marcos Elias, que o propósito ele vai mudando com o tempo. Então, em um tempo você funciona na libertação. Em outro tempo Deus está te usando na adoração. Dali a pouco Deus te muda de pastor para apóstolo. Então Deus ele vai transicionando você, mas eu vou vivendo os processos, né? É o que me dá como que eu posso dizer, é o que me dá a essência daquilo que eu estou fazendo, né? O que me dá o que me dá de fato uma identidade do que eu estou fazendo. O chamado é quando Deus me chama para Ele. O propósito já é sobre a minha existência, né? Sobre a minha vida, né? Sobre o meu propósito de vida, né? Aí tem a questão do ministério, que o ministério, né? Traduzindo ali a palavra, o ministério é trabalho, né? Serviço. Então o ministério é o meu serviço. Eu vou casar com uma missionária. É tão interessante que quando você for casar, você tem que olhar a pessoa que você está namorando nessa área, perguntar para ela, falar, né? Observar essa área. E aí, você tem um chamado para quê? O que você sente de Deus? O que você quer para sua vida? Porque ali você vai ver que tem uma vida que você vai ter que viver ali dentro desse chamado. Sim. Também, né? Entende? Mas e aí? Que conselho que você dá para quem está começando aí no casamento, né? Sobre uma vida a dois? Se você focar nas coisas de Deus, se o Jesus for o centro da relação de vocês, as outras coisas vão se adaptar. Vai ser bem mais fácil de lidar. Porque você não vai olhar só com o olhar humano, você vai olhar com o olhar espiritual também. Entendeu? Eu acho que é isso. Ter Cristo no centro do casamento mesmo. É isso aí. E glória a Deus, né? Glória a Deus por tudo que a gente passou. Glória a Deus por estar aqui. Agradeço por ter aceitado o convite, né? De estar aqui comigo. Pessoal, se vocês quiserem, deixa no comentário aqui no vídeo, né? Sobre alguns outros assuntos. De repente a gente consegue fazer outra vez. Às vezes a gente fala sobre filhos, né? Também. Eu acho que vai ser muito legal aí. Então, assim, Deus abençoe vocês. Até uma próxima. É isso aí, pessoal. Então, agradecer aí a sua atenção, de ter ficado até o final. Segue a gente lá no Instagram. Se inscreve aqui no canal, curta, compartilha, né? E deixe Deus te usar aí na vida das outras pessoas. Compartilha isso aí, tá bom? Deus abençoe, tamo junto. Te amo, meu amor. Tá bem.